Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alberto Oliveira aqui e hoje estamos dando início ao nosso treinamento de Fundamentos de Segurança da Informação em Rede Sem Fio. Eu serei o instrutor de vocês durante todo esse curso. Como eu já expliquei anteriormente, nosso curso é dividido em 4 módulos e hoje nós vamos falar sobre a história do Wi-Fi, né? Então, como é que começou a rede sem fio, quais são os componentes dela, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura que envolve uma rede sem fio para que vocês possam entender de onde isso surgiu, como isso surgiu e de que maneira isso foi inserido dentro do nosso mercado. Bom, as redes sem fio, elas não são uma coisa nova. Os primeiros trabalhos de que se tem notícia se iniciaram em 1969, então já faz aí um tempo muito razoável, e foram colocados em operação em 1971 no Havaí, por uma empresa chamada AlohaNet, que utilizou uma rede sem fio baseada na frequência UHF para fazer uma conexão entre as ilhas que fazem parte lá do arquipélago do Havaí. Então, notem que a gente pode dizer, de certa maneira, né, que os surfistas foram os precursores da rede sem fio. Obviamente que isso é uma brincadeira, mas por essas datas, por esses anos, a gente observa que esse trabalho acontece já há bastante tempo. Em 1997, a gente teve a primeira versão oficial do protocolo 802.11, que dá toda a sustentabilidade e suporte de funcionamento para o wireless. Isso é o padrão, né? O padrão 802.11, ele trouxe a possibilidade de se utilizar a comunicação ponto a ponto ou não, através de redes sem fio, utilizando o ar. E em 97, que foi quando surgiu esse padrão, a gente tinha insanos 2 megabits por segundo de velocidade. Bom, se a gente considerar que hoje em dia a gente está trabalhando com padrão 10 GB, então, para ter uma noção aí, é uma diferença absurda. Nessa época, isso daí era inferior, inclusive, à pior taxa de transferência que a gente tinha no Ethernet, que era de 10 megabits por segundo. Em 1999, a gente teve o surgimento do padrão 802.11b, que prometia 11 megabits por segundo, e foi o padrão extremamente popular na época, porque foi quando efetivamente surgiram as redes, comercialmente falando, sem fio. Então, em agosto desse mesmo ano, a Wi-Fi Alliance colocou o nome comercial de Wi-Fi. Ele foi adotado oficialmente e é o nome utilizado até hoje. Então, nesse período, foi quando a gente teve o início efetivo do uso da rede sem fio, e isso trouxe, na época, uma possibilidade de expansão dos ambientes, de utilização dos ambientes que a gente nunca tinha visto. Por quê? Porque antes a gente se baseava na seguinte situação: para poder eu ter uma comunicação numa rede interna, eu tenho que ter cabo, eu tenho que passar cabo, eu tenho que ter ponto, e a máquina, obviamente, tem que estar conectada naquele ponto. Só que isso, criar infraestrutura de rede nunca foi uma coisa barata, continua não sendo até hoje. E muitas vezes se torna um tanto complexo por conta do ambiente. Então, dependendo de como for o prédio, dependendo de como forem as salas, pode ser complexo você passar cabos de um lado para o outro. Muitas vezes você opta por canaletas aéreas, parede, externo, exatamente para poder você ter uma melhor maleabilidade nesse aspecto. Mas ainda assim é trabalhoso e muitas vezes pode sair assim bastante custoso. Então, a possibilidade de você usar o ar trazia aí um universo de usabilidade para os dispositivos. Então, foi bastante utilizado, foi bastante difundido na época e a gente pode dizer que foi um sucesso, mesmo com todas as considerações de segurança e problemas de comunicação e interferência que a gente vai discutir ao longo desse treinamento. Bom, uma vez que a gente conheceu um pouco sobre a história da rede sem fio, e a gente já pode vislumbrar aí dentro de história, historicamente falando, né, que de 71 para cá as coisas mudaram assim absurdamente e radicalmente. Vamos ao que são os componentes padrão de uma rede sem fio.
Então, a gente começa pelos pontos de acesso, ou access points. Então, os access points eles são os concentradores de acesso. São equipamentos que são utilizados para que se possa ter clientes conectados a eles e esses clientes tenham a possibilidade de acessar uma determinada rede. A gente trabalha com dois tipos base de configuração para access point, roteador e bridge. Roteador é aquilo que você tem em casa. Por que é aquilo que você tem em casa? Porque muitas vezes o teu roteador Wi-Fi, o que é que ele faz? Ele te provê uma rede, que a gente vai chamar de rede interna, e ele tem uma outra rede, que a gente vai chamar de rede externa, que é a internet, onde ele vai ter a comunicação com o seu provedor e vai te dar a possibilidade de, a partir da rede interna, utilizando um tipo de tradução de endereço chamado de NAT, Network Address Translation, permite que você acesse a internet a partir da sua rede interna. Não é um tipo de configuração padrão em ambiente corporativo, mas é o que a gente mais comumente vê quando imagina um ambiente doméstico. Então, os roteadores estão presentes aí em praticamente 100% das casas. Assim, os access points em modo roteador. Quando a gente pensa no ambiente corporativo, a gente pensa no cenário de bridge, que é o quê? Uma bridge ela vai replicar aquela rede onde ela está conectada. Então, se você pega um access point e conecta ele na rede corporativa, o cliente ele vai ter acesso, a princípio, direto àquela rede corporativa. Obviamente, a gente tem cenários onde pode-se criar isolamentos, onde a gente pode colocar esse access point mesmo em bridge para trabalhar com NAT, e aí ele passa a atuar como se fosse, entre aspas, um roteador, mas no padrão você vai ter ele conectado diretamente à rede interna e te permitindo esse acesso de maneira relativamente simplificada. As formas como esse acesso se dá, certificado digital, senha, usuário e senha, Captive Portal, a gente vai discutir mais à frente. E a gente tem também, ainda dentro do cenário de equipamentos, os repetidores. Repetidores são muito utilizados quando você precisa expandir o sinal sem fio de uma determinada localidade e você não tem a possibilidade de passar um cabo. Então, você pega um equipamento que consegue se conectar a um access point como cliente e replicar aquele sinal dentro da sua estrutura de equipamento para os clientes que estiverem próximos a eles. Só que vamos pensar um pouquinho, né, sobre essa questão de uso do repetidor. O Wi-Fi, por si só, ela já tem algumas questões aí relacionadas à performance e à interferência. Se eu pego esse sinal, que por muitas vezes já não é tão bom, e replico ele utilizando ele mesmo como fonte, ou seja, eu pego um sinal Wi-Fi e vou replicar esse sinal Wi-Fi, a probabilidade de eu não ter um acesso bacana é muito alta. Acredito que vocês vão concordar comigo. Então, repetidores são muito utilizados dentro de ambiente doméstico e são desrecomendados dentro de ambiente corporativo. Alberto, então você está me dizendo que eu nunca vou usar um repetidor na minha empresa? Não, eu estou dizendo que não é recomendado, mas você pode ter uma situação em que você não tem escolha. Se você não tiver escolha, você utiliza, já sabendo que aquilo dali não vai conseguir te entregar uma performance como um access point entregaria se ele tivesse conectado a uma rede cabeada. E, além desses dois tipos de equipamentos, pontos de acesso e repetidores, a gente tem também o cliente, que é o alvo, no final das contas, né? O indivíduo que vai fazer a conexão no access point ou no repetidor para fazer acesso às redes que são permitidas através desses equipamentos. Do ponto de vista lógico, a gente tem dois tipos de configuração, que são o SSID e o BSSID, que no conjunto viram um ESSID. Vamos explicar cada um deles agora. Então, SSID é o Service Set Identifier. Ele é o identificador único da rede sem fio. Toda vez que você chega em um local que tem uma rede sem fio, você vai ter a oportunidade de visualizar um SSID. Você vai se conectar a esse SSID, com senha ou não, vai depender de como seja a configuração do equipamento, e a partir daí vai ter acesso àquilo que este equipamento permitir. Mas
o que você usa como identificação do serviço é o SSID. Dentro de um Access Point, você vai ter um ou mais SSIDs, a depender da suportabilidade dele, e um ou mais clientes conectados. Quando você considera esse tipo de estrutura, ou seja, Access Point, SSID e cliente, você tem o que se chama de BSSID, Basic Set Service Identifier, que ele vai identificar o que dentro de uma WLAN, dentro de um airspace. Quais são os Access Points, quem são os Access Points, os SSIDs que eles populam e os seus clientes. E quando é que eu tenho um ESSID? Quando eu imagino todo esse conjunto. Como vocês podem ver aqui na figura, eu tenho vários círculos que congruem, e a congruência desses círculos dá um ESSID, que é exatamente o Extended Service Set Identifier, que identifica todo o seu airspace. Então, esses são os componentes de uma rede sem fio. Uma rede sem fio, ela pode operar de duas maneiras padrão, que seriam infraestrutura ou infrastructure e ad hoc, que é o que? O ponto a ponto. Então, infrastructure é baseado em access point, você tem o equipamento habitualmente conectado a uma rede cabeada, ou seja, você vai ter um ponto de rede conectado através de cabo Ethernet RJ45 para que ele acesse a rede corporativa e ele vai popular SSIDs. Então, considerando o uso corporativo disso daí, você vai ter, da mesma maneira, SSID, BSSID e ESSID. Quando você fala de ad hoc é comunicação ponto a ponto. Então, você vai ter uma estação de trabalho que pode fazer o papel de access point, ou de ponto de acesso, e você vai ter uma ou mais estações que estão conectando naquele universo Wi-Fi, naquele universo sem fio, através dessa estação. Existe uma pequena diferença entre a maneira como um access point funciona e uma estação de trabalho em ad hoc funciona, que seria através da identificação de uso. Então, enquanto um access point utiliza SSID e BSSID, uma comunicação ad hoc ela usa IBSSID, que é Independent Basic Service Set Identifier. Por quê? Porque ele funciona somente dentro daquele pequeno universo de conexão. Então, a potência vai ser menor, você não consegue integrar isso dentro de um ESSID, então você não tem isso, uma visibilidade disso corporativamente falando, e vai ser utilizado basicamente para fazer transferências de arquivos ponto a ponto. Ou numa situação especial em que você precise fazer um compartilhamento de acesso à internet pontual, você tem como fazer isso tanto em Windows quanto em Linux. Mas, via de regra, conexões ad hoc são utilizadas no intuito de fazer transferência de arquivos de um host para outro. Uma vez que a gente já viu história, componentes e os modos de funcionamento, vamos seguir falando agora mais detalhadamente como é que é o funcionamento, né? Então, baseado nos componentes, baseado no que a gente viu, como é que funciona uma rede Wi-Fi. Uma rede Wi-Fi ela vai se basear na utilização de frequências, e quando eu falo de frequências, as que são utilizadas hoje em dia são 2.4 e 5 GHz. A gente tem o Wi-Fi 6 chegando aí, que vai trabalhar na frequência de 6 GHz. A gente já tem equipamentos hoje que suportam o Wi-Fi 6, mas isso ainda não está sendo largamente utilizado porque faltam clientes que suportem o Wi-Fi 6. Ele traz uma série de benefícios que eu vou comentar daqui a pouco com vocês em relação às frequências anteriores. Então, além das frequências, você vai utilizar uma seleção de canais para cada uma delas. Então, 2.4 vai ter uma quantidade X de canais, 5 GB vai ter uma quantidade Y de canais. Canal e potência, ou seja, a potência que você pode colocar no seu access point, de 0 a 100% da potência, ou os canais que você vai utilizar, eles dependem da regulamentação do país. Estados Unidos usa de 1 a 11 no 2.4, Brasil usa de 1 a 13. No Brasil, você não pode usar 100% da potência. Nos Estados Unidos pode, e assim vai. Você vai tendo aí peculiaridades de cada país. Então, é importante, quando você estiver desenhando
um ambiente de rede sem fio, você tenha esse entendimento para poder saber o que é que você aplica e aonde aplica para poder fazer o seu site survey adequadamente. Uma coisa que é interessante sobre o funcionamento das redes Wi-Fi é que elas funcionam baseadas em grito. Como assim baseado em grito? Basicamente é o seguinte, você tem um equipamento, que a gente vai chamar de ponto de acesso, que é o Access Point, que grita o SSID que ele tem. Então, ele está lá o tempo todo, jogando o que a gente chama de beacons no ar, se anunciando, dizendo, olha, eu tenho o SSID XPTO e esse SSID está disponível para conexão. Um dispositivo móvel funciona da mesma maneira. Ele está gritando, perguntando dentro daquele airspace onde ele se encontra, se existe algum dos SSIDs que ele conhece disponíveis para que ele possa conectar. Quando acontece esse encontro, vamos dizer assim, quando bate as duas coisas, né, o Access Point popula um SSID que o dispositivo conhece, seja ele móvel ou não, eles fazem a conjuntura, ou seja, batem os parâmetros da conexão e se conectam. Uma coisa que é importante que a gente saiba. Eu tenho no ambiente o SSID XPTO. Esse SSID tem uma senha. Quando eu faço a conexão nesse SSID que eu conheço, quem tem a obrigação de solicitar a senha é o Access Point e não o cliente de informar a senha. Então, por que eu estou frisando isso daí? Existe um tipo de ataque que a gente vai cobrir ele mais à frente com detalhes, que é o Evil Twin, que seria o gêmeo do mal, em que você pode enganar um dispositivo, fazendo de conta que é um access point que está populando o SSID XPTO, por exemplo, e o seu SSID não precisa necessariamente ter a mesma senha que o original tem, porque ele não faz esse handshake. Então, é importante ter isso em mente para que a gente saiba por que é que o diabo do Evil Twin continua sendo efetivo depois de mais de 20 anos da existência do Wi-Fi. Tanto ele como outros ataques continuam sendo efetivos e a gente vai ver isso num módulo mais à frente. Bom, agora que a gente entendeu como é que funciona essa história do grito, né? Então a gente sabe que o Access Point grita, o cliente grita, eles se conectam através, quando esse grito bate, quando esse grito é igual, eles se conectam e aí o acesso flui. Uma coisa que é importante da gente frisar sobre o aspecto de segurança, não é? Muita gente acredita que você esconder o SSID, que é uma possibilidade que você tem na grande maioria dos access points, é um recurso de segurança válido. Na minha opinião, não é. Por quê? Porque você esconder um SSID de um cliente é tão eficiente quanto fazer isso aqui, ó. Tapar os olhos. Por quê? Porque quando você, quando você impede o SSID de ser populado, de gritar, você não está efetivamente fazendo com que ele não funcione. Por quê? Porque o Access Point ele precisa estar apto a receber conexões dentro daquele espaço, daquele SSID, ou seja, o XPTO. Se ele estiver escondido e você pegar o seu dispositivo móvel e colocar ele para escanear a rede, você não vai achar. Não é verdade? Pois é, você não vai achar, mas ele está lá. Então, se eu pego uma placa de rede e coloco ela em modo promíscuo, eu consigo captar qualquer tipo de sinal wireless que exista, mesmo que ele não esteja sendo direcionado a mim. Porque a ideia do SSID escondido é que você só faça comunicação entre o access point e o cliente que está conectado lá. E que ninguém, supostamente, teria visibilidade sobre isso. Na real, isso não acontece. Se você pega um software tipo NetSpot, VStumbler, NetStumbler e tantos outros, Wi-Fi Analyzer, qualquer software como esse, que tem a capacidade de colocar a placa de rede em modo promíscuo, você consegue, a placa de rede Wi-Fi, né? Claro. Você consegue visualizar esse access point, mesmo que ele não esteja visível para o seu dispositivo. Então, é tão eficiente, na minha opinião, quanto você esconder. Só que aí vem aquela questão, tá, Alberto, mas nem todo mundo sabe fazer isso, né? É verdade. Você precisa ter um mínimozinho de conhecimento para fazer isso daí. Tá, então eu posso considerar que isso me daria algum nível de segurança. Aí é uma questão de opinião. Na minha,
A resposta é não. Além disso, algumas outras considerações sobre isso é que, quando a gente tinha, na época do Windows XP, existia um problema específico de negociação entre os drivers que o XP usava e access points, que faziam a exposição de pedaços da chave. Então você podia fazer reconstrução simplesmente fazendo captura no ar. Isso considerando que você tem um ambiente com o Windows XP. Então, se você tem ainda hoje no seu ambiente o Windows XP usando Wi-Fi, você continua sujeito a esse tipo de ameaça. Não tem correção. A correção é você trocar o sistema operacional, botar para o Windows Vista 7, 10, algum sistema superior. Isso aí foi corrigido nas outras versões. Agora, uma coisa que particularmente me chama a atenção e que eu considero importante sobre essa questão de esconder o SSID, principalmente em ambiente corporativo, é a questão do roaming. O que é roaming? Roaming é quando você tem um ambiente corporativo, em geral, onde você tem um mesmo SSID sendo populado por 5, 10, 15, 20, 30 access points. De maneira que quando você se movimente fisicamente por dentro da empresa, você vai passando de um access point para o outro de maneira transparente para o seu dispositivo. Então, o que é que muitas vezes eu já vi acontecer em diversos fabricantes com diversos tipos de cliente? Você está conectado no access point 1 e aí você, dentro daquele SSID escondido, né? E aí você vai andando. E você vai se afastando do access point 1, vai se aproximando do access point 2, mas como não existe o cenário do grito, né? Ou seja, eles não estão gritando, o seu cliente ele ainda não sabe que o access point 2 está aqui disponível para que ele possa conectar nele. Então você vai ficando com sinal baixo, sinal baixo, sinal baixo, até que você desconecte do access point 1 e conecte no access point 2. Então você tem perda de conexão. Assim, é visível, né? Você percebe isso. Não aconteceu em 100% dos casos em que eu testei, mas dentro dos indícios que eu possuo, minha recomendação é que dentro de ambiente corporativo, para SSID corporativo, você não utilize esse tipo de recurso. Resumo da ópera. Você quer usar SSID escondido? Usa. Não vai fazer nenhum tipo de mal, por assim dizer. Pelo menos com relação ao uso padrão. Se a gente pensar em um ambiente corporativo com roaming, a gente pode ter essa situação que eu citei. Mas, enfim, não vai fazer mal. Mas, na minha opinião, não garante proteção. Bem, vamos falar agora sobre como os padrões de rede sem fio foram evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente começa em 1999, que foi quando surgiu comercialmente as redes sem fio, com o padrão mais utilizado, que foi o 802.11b, com velocidade de 11 megabits por segundo, trabalhando na frequência de 2.4. Ainda em 99, a gente teve o lançamento do padrão 802.11a, que prometia 54 megabits na faixa de 5 GHz. Uma coisa importante sobre esse padrão, sobre o 802.11a, é de que ele foi primariamente utilizado para conexões ponto a ponto, ou seja, você tinha um transmissor, um receptor, duas antenas e você fazia ponto a ponto com visada, por exemplo, entre prédios e coisas do tipo. Então, era para transmissões com uma distância maior e aí, obviamente, com uma potência de envio maior e com uma potência de recepção maior. Então, o foco do 802.11a era esse. A gente não usou ele internamente durante bastante tempo. Na sequência, a gente foi para o 802.11g em 2003, que a gente chama de Wi-Fi 3, que aí a gente tinha os mesmos 54 megabits prometidos pelo 5 GB na faixa 2.4, que foi e ainda é a faixa mais popular que existe no mercado. Até hoje, existem dispositivos, os mais simples, e às vezes não tão simples, mas assim por questão de economia dos fabricantes, eles colocam só uma placa de rede sem fio que não seja dual, que seja só 2.4 para funcionar. Então, ele continua sendo o padrão mais popular até hoje, e é exatamente por isso que ele sofre tanto com interferência e outras coisas. Mas a verdade é que em 2003 a gente teve essa possibilidade de 54 MB de velocidade. Então, foi um aumento significativo na experiência das pessoas durante o processo de uso de uma rede sem fio. Em 2009, dentro do universo tanto 2.4 quanto de 5 GB,
a gente começou a fazer uso de redes até 600 megabits por segundo. Então, a gente foi quando a gente chegou no Wi-Fi 4, que também era chamado de 802.11n. Então, aí a gente já começa a ter um tipo de velocidade mais próximo do que a gente tem hoje na rede gigabit, na rede 10 GB. Mas ainda assim, como a gente convive dentro do universo Wi-Fi com problemas de transmissão por conta de interferência, deflação de sinal, atenuação, a depender do tipo de ambiente, a gente não consegue bater isso daí em 100% dos casos. A gente vai ter casos onde a gente consegue ter uma experiência excelente e outros, dependendo do ambiente, isso não vai ser possível. E aí a gente chegou no padrão que é o mais utilizado nos dias de hoje, que é o Wi-Fi 5, que é o 802.11ac, lançado em 2013 e que tem aí as faixas de velocidade entre 456 megabits por segundo e 1.3 GB, principalmente se você considerar a possibilidade que um access point tem de trabalhar com link aggregation, que é o que? Você colocar duas interfaces gigabit para trabalhar como se fossem uma só. Então, você consegue aí expandir a capacidade aí até 1.3. E foi onde a gente teve a introdução do multi-MIMO, ou na verdade do MIMO, né? Que deu também a possibilidade da operação no universo de 5 GB. Então, o que diabo é esse MIMO, né? MIMO, ele é o mnemônico de múltiplo input, múltiplo output. É uma capacidade que o equipamento vai ter de fazer a utilização de várias antenas que ele possua para multiplexar o sinal da transmissão e na recepção. Então, você tem aí usando o MIMO, você tem a possibilidade de ter um dispositivo que trabalhe com multiplexação, de expandir a sua capacidade de uso. E aí eu trago, para esse caso específico, um cenário de caso de uso. Eu tenho um cliente aqui na minha região que trabalhava com uma rede Wi-Fi de um outro fabricante. Eu trabalho com um fabricante chamado WatchGuard. E esse outro fabricante, a capacidade de trabalhar com o MIMO dele era muito reduzida. E esse cliente específico ele tem uma peculiaridade, que é o quê? Ele tem 100 dispositivos Mac dentro do ambiente dele. Então, são 100 MacBooks, fora iPhone, iPad e tudo mais. Por que eu estou falando especificamente de Mac? Porque o Mac, os dispositivos Apple em geral, eles têm a capacidade de usar todos os streams disponíveis dentro de um cenário de multi-MIMO. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se você tem 4, 6, 8, 10 antenas lá multiplexando sinal, o Apple vai usar todas elas. Bacana, Alberto, mas esse é o objetivo do MIMO, né? Exatamente, esse é o objetivo do MIMO. Só que aí tem um porém. Nem todo dispositivo, do ponto de vista do Access Point, está preparado para esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso impacta na performance. Então, esse cliente específico, com a marca de equipamento que ele utilizava, ele tinha uma performance sofrível, porque o Access Point não aguentava. Quando os equipamentos Apple começavam a usar o multi-MIMO, o Access Point dele literalmente sentava. Ou seja, CPU lá em cima, uso de memória lá em cima, e ele não conseguia entregar performance. A gente fez a substituição, colocou os nossos equipamentos que são preparados para trabalhar nesse cenário, e a partir daí a experiência dele mudou completamente. Bom, e agora chegamos no que a gente tem hoje, para lançamento, para ser utilizado. Por quê? Porque para lançamento, apesar de ter sido lançado em 2019, o Wi-Fi 6, que é o 802.11ax ou AX, ele, como eu comentei, ele não é ainda largamente utilizado por conta da necessidade que você tem de ter clientes que suportem aquele tipo de sinalização de frequência. Então, se eu não tenho um cliente que usa aquela frequência, eu preciso usar o 2.4 ou 5. Então, os Access Points Wi-Fi 6, eles estão vindo suportando hoje as 3 frequências. Então, muitas vezes você tem degradação de performance e você não pode fazer ainda uso das promessas e dos benefícios que o 6 GB oferece. Então, o 6 GB ele promete ser o melhor dos mundos. Ter a capacidade que a frequência 2.4 tem de expansão de sinal e a resiliência que a frequência 5 GB tem com relação à interferência externa.
Então, ele promete ser isso, o melhor dos mundos. E tem um suporte maior ainda ao multi-MIMO, ou seja, aumentar ainda mais a capacidade de transmissão, possibilitando maiores velocidades, a promessa é de 40% mais, e maior estabilidade e menor interferência nesse processo de acesso. Eu ainda não tive a oportunidade de testar profundamente um equipamento como esse, mas o que eu tenho em cima de estudos em cima dele é que, assim, de fato, as velocidades são muito superiores ao que a gente tem hoje. Então, é provável que daqui a 3, 4, 5 anos a gente tenha aí uma padronização maior dentro do universo de Wi-Fi 6, como é hoje com o Wi-Fi 5, considerando 5 GB. A grande maioria das redes corporativas que necessitam de velocidade e de uma melhor performance, elas operam em 5 GB por conta de ser uma frequência que sofre menos com interferências. E para a gente finalizar a primeira parte desse módulo, a gente tem mais 3 partes, são 4 partes nesse módulo. Para a gente finalizar essa primeira parte, vamos falar sobre as frequências e canais em si. Então, como eu já tinha comentado com vocês, as frequências mais utilizadas hoje são 2.4 e 5 GB. Vantagem e desvantagem de cada uma. Vantagens e desvantagens do 2.4. Vantagens. Tem uma super expansão de sinal. Então tem um poder de penetração maior em parede, em porta, em imóveis e tudo mais. Ou seja, ele consegue expandir mais sinal, consegue ficar mais disponível dentro do ambiente. Porém, em contrapartida, é uma frequência que é extremamente suscetível à interferência. E se a gente imaginar o porquê disso, a gente pensa no seguinte: se você fizer um scan aí rapidamente na sua casa ou no seu trabalho agora, onde você estiver assistindo esse curso, você vai ver que existem uma pancada de redes sem fio próximas. Procure observar quantas são 2.4 e quantas são 5. Você vai ver que a grande maioria é 2.4. Diversos modems de operadora só trabalham com 2.4 ainda hoje. Pelo menos assim, os que eu vejo que tem dual band normalmente são os da NET ou os da Vivo mais recentes. Mas assim, coisa de 1, 2 anos para cá. A maioria só funcionava em 2.4. Então você tem uma massa absurda de redes funcionando em 2.4. Então, tome colisão, né? Tome elas umas batendo na outra. Os gritos, né? Se misturando dentro do ambiente e fazendo aquela panacea, né? Aquela confusão toda. Adicionalmente, em geral, as empresas que fazem as instalações dos access points não se preocupam em fazer um trabalho de monitoramento e de seleção de canais. Para quê? Para que você possa escolher os melhores canais para que você não tenha sobreposição. Então, no 2.4, canal 1, 6 e 11, dentro de um mesmo airspace, dentro daquela mesma localidade, eles podem ser utilizados em access points diferentes sem que haja sobreposição. Os demais podem gerar interferência entre si. Tá, Alberto? Então você está dizendo que a gente só vai usar 1, 6 e 11? Não. O que eu estou dizendo é que a suscetibilidade de haver interferência para os outros canais é maior. Então, se você tem um ambiente onde você tem total controle sobre o airspace, use esse set de canais. Faça as rotações, configure os equipamentos para fazer rotações entre eles, para que eles se identifiquem, saibam que access point está em qual canal e não haja esse conflito, vamos dizer assim. Então, o 2.4, além disso tudo, sofre interferência de coisas que não são wireless. Então, a maioria dos carrinhos de controle remoto de brinquedo, eles são 2.4. Eles funcionam em cima da frequência 2.4, trafegam dados no ar, mas não são Wi-Fi, ou seja, não são 802.11, mas usam a frequência 2.4. Então, vai ter interferência. Telefone sem fio, micro-ondas, alguns tipos de ar-condicionado, alguns tipos de controle remoto. Então, a gente tem uma gama de dispositivos que atuam e que interferem em 2.4. Por isso que é uma frequência tão sofrida, vamos dizer assim. Já no universo de 5 GB, a coisa muda um pouco. Por quê? Porque ele é muito mais resistente à interferência. E existe, obviamente, muito menos dispositivos hoje rodando dentro do ambiente 5 GB. Tá, Alberto? Mas você não falou que redes corporativas de alta performance precisam usar 5 GB? Sim.
elas precisam e devem usar 5 GB. Mas eu não quero dizer com isso que não vão estar utilizando 2.4 ou que elas não vão sofrer interferência de localidades próximas. Porém, o grande X do 5 GB é, como desvantagem, e que em alguns momentos se torna vantagem, ele tem uma expansão de sinal muito menor. E ele tem uma capacidade infinitamente inferior à do 2.4 de penetrar em barreiras, parede, móvel, porta, e de se expandir. Então, a gente poderia dizer que o 2.4 podia ser um círculo assim, e o 5 GB seria um círculo assim. Mais ou menos aí, quase 30%, 40% menos do que o 2.4. Então, a principal vantagem que você tem de usar o 5 GB é que você consegue velocidades maiores. Então, aquele cenário de 1.3 GB, por exemplo, você vai conseguir em 5 GB, em 5 GHz. No 2.4 você vai atuar aí no máximo até 600 MB e não é fácil de conseguir. Você precisa ter um ambiente muito livre de interferência para conseguir uma velocidade tão alta. E o 5 GB ele oferece muito mais possibilidades de expansão de microfrequência. Então você tem 20, 40, 80 e 160. No 2.4 você tem 20 e 40 e só. Então aqui a gente tem 4 possibilidades. Isso inclusive habilita o multi-MIMO para que você use essas 4 microfrequências. E você vai ter as destinações de canais para cada uma delas. Então, e qual é o trabalho que a gente faz de visualização de canal? Quando a gente vai fazer a implantação de uma rede sem fio, a gente faz um estudo da localidade para saber quais são os canais, tanto 2.4 quanto 5, que são mais utilizados. E a gente procura utilizar equipamentos que consigam ter a habilidade de enxergar esses canais, de fazer o que a gente chama de background scanning, e a partir desse background scanning, ele fazer a autoseleção do canal. Para quê? Para evitar interferência. Desta forma, a gente consegue o melhor cenário de performance possível para as duas frequências. Só que, vou reforçar de novo, porque é importante, eu não quero que vocês esqueçam. Se você tem uma rede que precisa de muita performance, tente focar a configuração dela em 5 GB. Se puder, nem coloque 2.4. Use somente 5 GB. Ah, Alberto, mas eu tenho dispositivo 2.4. Ok, aí você usa 2.4. Mas se você puder, use somente 5 GB. Porque aí você vai ter o melhor para o seu cenário. Alberto, mas eu tenho muita interferência, eu tenho muita barreira física, eu tenho muita porta, muito móvel, muita divisória. Ok, então 5 GB talvez não seja o ideal para você, a menos que você esteja disposto a colocar a quantidade de equipamentos que vai ser necessária para esse tipo de ambiente. E aí você vai ter muito mais equipamentos sendo utilizados dentro de um ambiente muito menor. No sentido de quê? De você conseguir garantir a abrangência do sinal para todo o local. Mas se você não pode fazer isso, aí você parte para o 2.4. Ok? Com isso, finalizamos a nossa primeira parte desse nosso primeiro módulo. E vamos seguir agora com a segunda parte do nosso módulo 1, para que a gente possa seguir aí o nosso aprendizado, entendendo sobre esse funcionamento das redes sem fio, para que a gente possa seguir aí nos próximos capítulos e ver mais profundamente como a gente pode ter segurança dentro desse ambiente.